Bom dia, ouvinte. Produzidos nos estúdios da Web Rádio Meimei Garça, Momento Espírita está sendo retransmitido neste mesmo horário pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 21 minutos em Garça. Hoje é domingo, 28 de junho de 2026, estação inverno. Agradecemos sua audiência. Aos domingos você assiste os programas Saúde, Espiritualidade e Você, Momento Espírita e Perspectiva com imagem e áudio do site e aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook. Mas há muitos outros programas em podcast. Acesse o site www.radiomeimei.com.br pelo aplicativo ou através do Spotify. Vamos para os temas desta edição. A ciência também se preocupa com a felicidade. Orar muito ou orar bem? O que Jesus ensinou? Se Deus é bom, de onde vem o mal? Inimigos ardilosos da doutrina sempre deformam a verdade. Que tipo de informação os espíritos podem prestar? Lar Meimei na Festa das Cerejeiras 2026. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o 14 981 05 15 35. Atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa, Flechas do Passado, pelo Espírito William, recebido pela médium Dawn Fritz, editora M. Mande um WhatsApp agora mesmo para o 981 05 15 35, código 14, dizendo que quer ganhar o livro. Equipe desta edição: assistência técnica e sonoplastia, Augusto Tavares e Leandro Carvalho. O Cláudio atende os ouvintes e a apresentação, Luiz Eduardo e Juliana. Momento Espírita. Um tempo de paz. A evolução, como lei da natureza, não espera. E em se tratando do ser humano, ela nos estimula a caminhar sempre em busca de mudança. Jesus se referiu a isso quando afirmou: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. 2 gerações atrás, o mundo era diferente do mundo de hoje. A religião procurava estimular as pessoas a se melhorarem, mas o impulso de renovação ainda era muito pequeno. Em 1938, uma equipe de cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, achou por bem realizar uma pesquisa para verificar qual o caminho mais indicado para a mais completa realização humana. Eles elaboraram questionários a serem aplicados em 2 grandes grupos de pessoas, um de acadêmicos da própria universidade e outra de indivíduos de bairros pobres de Chicago. Todos seriam acompanhados durante a vida toda. Felicidade já não era mais assunto exclusivo da literatura, tampouco da religião. Essa pesquisa perdura até hoje, 88 anos depois, envolvendo várias gerações de pesquisadores. Com certeza, o que se esperava da pesquisa era que a felicidade estaria com aqueles que tiveram mais posses e mais escolaridade, que ocuparam mais cargos de importância e que receberam mais aplausos do povo. Todavia, não foi bem esse o resultado obtido pelos pesquisadores. O que se levantou de fato é que o bem-estar íntimo e o prazer pela vida foram herdados por aquelas pessoas que estiveram mais integradas com familiares e amigos, que mais valor deram às suas relações afetivas, ou seja, aquelas que mais amaram e que mais se sentiram amadas. É o que pensa a doutrina espírita, inspirada nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. A família é o primeiro grupo afetivo, mas ao contrário do que se pode pensar, ela não se limita a uma única vida. As experiências familiares se renovam através dos tempos, pelas vivências em diferentes encarnações.
Ademais, os membros de uma família não estão reunidos por acaso. Nela não se reencontram apenas velhos amigos de outras existências ou espíritos que estão se vendo pela primeira vez, mas também espíritos inimigos de outras épocas, o que explica seus intrincados problemas. Há, portanto, uma finalidade providencial em toda a família. Aqueles que se dão bem, que se amam, vamos dizer assim, devem ajudar o relacionamento daqueles que não se entendem. Mas o fato de espíritos adversários se reencontrarem no seio de uma família, na condição de marido e mulher, pais e filhos, irmãos ou outro vínculo qualquer com consanguinidade ou por afinidade, não quer dizer que eles vão conseguir resolver suas diferenças numa única encarnação. Quer dizer apenas que estão fazendo mais uma tentativa nesse sentido. As soluções vão ocorrer, geralmente, quando há um bom direcionamento para isso, como a educação do lar, o despertar dessas consciências para os valores espirituais, a colaboração dos familiares mais lúcidos na formação de um ambiente propício ao entendimento. Se não atingirem essa meta, com certeza acumularão mais problemas para o futuro. A lei da reencarnação é a única solução nesse sentido. Ela é guardiã da reaproximação dos adversários, porque possibilita que se reencontrem para resolverem entre si seus próprios problemas, cada vez em circunstâncias diferentes das anteriores. Mas quem vai resolver o problema serão os protagonistas da história, os espíritos que não se amam e que precisam aprender a se amar. A natureza não tem pressa. Se não obtiverem o êxito, eles arcarão com as consequências, pois terão de recomeçar tudo de novo em cada nova existência. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. A primeira questão que nos vem hoje é sobre a prece ou oração. Foi colocada por um ouvinte que não quer revelar o nome e diz o seguinte: Vocês não acham que as pessoas rezam demais e ficam o tempo todo pedindo a Deus, aos santos, aos espíritos, aos orixás ou a quem for para resolverem seus problemas? Elas não deveriam se esforçar mais e pedir menos? A nossa condição humana, nesse estágio de crescimento espiritual pelo qual estamos passando, ainda é muito de pedir e pouco de fazer. Do ponto de vista espiritual, podemos nos comparar às crianças, que dependem inteiramente de seus pais e por isso vivem pedindo isso e aquilo. Mas você tem razão. Não podemos permanecer crianças o tempo todo. É claro que dependemos de Deus, mas a doutrina espírita nos ensina que Deus já nos deu tudo o que necessitamos. Kardec chega a apontar uma parábola no Livro dos Espíritos que fala de um pai que, ao morrer, deixou terras para os filhos. Antes, porém, orientou-os como cuidar do patrimônio que receberiam, deixando claro que se eles não trabalhassem bem, poderiam passar necessidade e até morrer de fome. Ao final, Kardec pergunta: se esses filhos não se esforçarem o bastante para que as terras produzam e venham a cair na miséria, poderão reclamar do pai? Certamente que não. Assim é Deus em relação a nós. Já nos deu o que precisamos. O resto depende de nós. Isso não significa que somos autossuficientes. Ninguém é autossuficiente. Todos dependemos um dos outros. E depender um dos outros significa, em última instância, depender de Deus. Deus não faz por nós aquilo que nós temos de fazer, mas Ele nos ajuda, através dos outros, a fazer a nossa parte. Por isso, deve existir entre os homens o espírito de solidariedade.
é na solidariedade que se percebe claramente a misericórdia de Deus. Eis porque devemos ser solidários com aqueles que estão ao nosso lado, da mesma forma que queremos que os outros sejam solidários conosco. É isso que Jesus chamou de amor ao próximo. Emmanuel, espírito orientador de Chico Xavier, dizia que para cada minuto de oração devemos dedicar muitas horas de esforço e trabalho. Isso quer dizer que na vida o que mais vale é o nosso empenho. A oração é um alimento psíquico que nos sustenta e fortalece interiormente, mas é também uma forma de estabelecermos ligações afetivas com espíritos amigos que certamente podem nos ajudar em nome de Deus. Mas eles não vão fazer por nós aquilo que só a nós compete fazer. E atenção, o livro que vamos sortear daqui a pouco, Flechas do Passado, pelo Espírito William, recebido pela médium Dawn Fritz, editora M. Mande uma mensagem dizendo que quer ganhar o livro usando o número 14 981 05 15 35. O Cláudio vai atender. Mais uma questão proposta por uma ouvinte, que fomos buscar em nossos arquivos. Se Deus é bom, por que existem tantos males no mundo, a ponto de pôr em risco a vida humana sobre a Terra? Por duas razões, prezado ouvinte. Primeiro, porque não somos perfeitos. Somos ainda muito egoístas. E em segundo lugar, porque somos livres para pensar e agir. A doutrina espírita esclarece que somos espíritos, todos criados simples e ignorantes, e que estamos trilhando devagar o caminho da evolução. Evoluir é progredir, é caminhar da ignorância para o conhecimento, da sombra para a luz, é buscar a própria perfeição, e isso se dá através das reencarnações. Nossos males decorrem, portanto, de nossa ignorância em relação às leis da vida, que são as leis de Deus. Ignorância que só vamos vencer com o tempo e com a dor, à medida que vivemos, sofremos e aprendemos. Por isso, temos inúmeras vidas. O homem, de um modo geral, foi mais ignorante no passado. Hoje, ele está mais esclarecido, mas ainda enfrenta muitos problemas decorrentes dos aspectos de seu personalismo. Ele precisa aprender a ser uma pessoa de verdade, fazendo parte do conjunto do universo, onde há lugar para todos. Portanto, ele ainda não conseguiu se aperfeiçoar o bastante para superar esse personalismo. Por exemplo, egoísmo e orgulho são nossas maiores dificuldades. Ainda estão arraigados em nosso espírito como erva daninha que precisa, com o tempo, ser erradicada. Enquanto não conseguirmos nos superar, vamos tendo esse cenário de conflitos, de desentendimentos e de sofrimento moral na Terra, que decorre do jogo de interesses. Mas quando a humanidade estiver num estágio superior, que possa de fato exercitar o verdadeiro amor ao próximo, conforme ensinou Jesus, então teremos superado esta fase de violência e destruição para construirmos um mundo melhor. Então você nos perguntaria, mas para que tudo isso? Deus não poderia nos ter criado perfeitos e evitar tanta dor, tanto sofrimento no mundo? Ora, o ponto principal da criação de Deus é o fato de Ele nos ter criado para a liberdade. A liberdade é o ponto máximo do Espírito. Somos livres até para errar. Mas sem errar não aprendemos o rumo certo. Entretanto, as leis de Deus são perfeitas e devolvem para cada um os males que pratica. O sofrimento moral do homem decorre dos abusos e da ignorância. Essa reação da lei faz com que vamos aprendendo a evitar o mal e a fazer o bem, até que cheguemos a um estágio em que o bem prevaleça. Se Deus nos tivesse feito perfeitos, seríamos iguais uns aos outros, como os robôs.
Não teríamos vontade e muito menos liberdade de construir o próprio destino para alcançar a nossa realização máxima, que os cristãos chamam de céu e os budistas de nirvana. Repare que a maior satisfação do homem é a sensação de ter dado o melhor de si mesmo para conquistar algo de grandioso e belo. Sua maior realização, o supremo bem do espírito, é sentir que foi ele que se fez ao longo do tempo, que superou fases difíceis, mas que venceu, fazendo-se a si mesmo tal qual é. Desse modo, os males do mundo são necessários, mas passageiros. É claro que nós o vemos como algo permanente, porque a nossa vida é muito curta sobre a Terra. E esse processo de regeneração da humanidade leva séculos ou milênios. Assim, os males do mundo são a projeção da imperfeição de cada um de nós, mas que certamente desaparecerá um dia, quando tivermos conquistado a capacidade de amar. E atenção, livro que vamos sortear logo mais em nosso programa, Flechas do Passado, pelo Espírito William, recebido pela médium Dawn Fritz, editora M. Mande um WhatsApp, agora mesmo, para o 981-05-1535. Repetindo, 981-05-1535, código 14, dizendo que quer ganhar o livro. E o nosso habitual ouvinte envia-nos a seguinte questão. Preste atenção. Recentemente, canais católicos de debate, como o Centro Dom Bosco, trouxeram à tona antigas críticas e depoimentos de ex-colaboradores, como Valdo Vieira, afirmando que as famosas cartas psicografadas de Chico Xavier eram baseadas em cartas marcadas, ou seja, relatórios com informações prévias coletadas sobre os falecidos que eram entregues ao médium antes das sessões. Além disso, continua o ouvinte, o vídeo aponta fraudes históricas em sessão de materialização de ectoplasma, das quais Chico Xavier participou nas décadas de 50 e 60. Diante dessas graves acusações de que as psicografias eram um embuste baseado em técnicas de apuração de dados e truques físicos, como o Espiritismo e os pesquisadores da vida de Chico Xavier refutam, científica e historicamente, a tese de que havia uma triagem de informações e como explicam esses episódios polêmicos do passado. Os inimigos da verdade sempre vão forjar algum ardil, como sempre fizeram para combater o Espiritismo. De fato, essas acusações envolvendo o trabalho de Chico Xavier foram há muito levantadas, mas todas elas devidamente respondidas na época por estudiosos, pesquisadores e autoridades no assunto, através de debates, jornais e mesmo livros. Só quem tem autoridade para testar a qualidade da atuação do Chico são aqueles que conviveram com ele, que viram e sentiram de perto a atuação dos espíritos por seu intermédio. O papel do médium sempre esteve acima da necessidade de demonstrar ou de exibir fenômenos, tampouco interessado em converter ninguém ao espiritismo, mas simplesmente o de levar conforto e orientação a milhares de pessoas e famílias que o procuraram durante seus 75 anos de mediunidade. Sobre isso, aliás, existem muitos livros que reúnem cartas psicografadas vindas por seu intermédio, como com o reconhecimento e o apoio das famílias beneficiadas, atestando a extraordinária mediunidade que só lhes veio trazer esclarecimento e reconforto. Ademais, atrás desse cenário de acolhimento espiritual, estava a figura de um dos cristãos mais autênticos de nosso tempo. Não só reconhecido pelos espíritas, mas principalmente pela população em geral. Após a publicação da obra Parnaso de Além Túmulo, que causou um grande espanto no meio literário, porque encerrava dezenas de poesias de famosos escritores brasileiros e portugueses, o jornal O Globo enviou para Pedro Leopoldo
Clementino de Alencar, um perspicaz jornalista investigativo para desvendar o segredo do médio caipira de Minas Gerais. Esse jornalista ficou plantado em Pedro Leopoldo durante 2 meses, de 23 de abril a 25 de junho de 1935, acompanhando os passos do jovem médium, participando de sessões mediúnicas e entrevistando espíritos sobre diversos assuntos, inclusive os relacionados com filosofia, ciência, política e economia. Em suas reportagens, que eram publicadas semanalmente no O Globo, o maior jornal do país, Clementino de Alencar ficou cada vez mais interessado na extraordinária e cristalina mediunidade de Chico Xavier, não sabendo explicar como aquele jovem que só frequentou a escola primária conseguia tantas informações, apesar da pobreza e da falta de livros. Quando encerrou seu trabalho, após 2 meses de reportagem no Globo, o jornalista cético já estava convencido da mediunidade autêntica de Francisco Cândido Xavier. E aqui vai um recado para os interessados. Quem quiser ter acesso a tais reportagens, procure ler o livro Notáveis Reportagens com Chico Xavier, que reúne todo o trabalho investigativo de Clementino de Alencar em 1935. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio Federação Espírita Brasileira. E atenção, Festa das Cerejeiras de Garça, edição de 2026. Será realizada junto ao Lago J.K. Williams de 8 a 12 de julho. E mais uma vez, o Lar Meimei estará presente. Como sempre, oferecendo ao público peças de artesanato para casa e de uso pessoal, brinquedos, doces caseiros em compota, temperos, além de livros espíritas, pratos de doces e salgados. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. E atenção, neste mês de junho, o Clube do Livro Espírita de Garça está levando aos seus associados o romance intitulado Tudo Tem Seu Tempo, autoria de Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no 14 996 69 50 08. Repetindo, 14 996 69 50 08. Ou enviando um e-mail para o clubedomlivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. O Centro Espírita Caminho de Damasco oferece ao público passes diários, de domingo a domingo, menos na quinta-feira. A aplicação dos passes tem início às 18 horas. Para crianças, sempre acompanhadas pelos pais ou de seus responsáveis, ocorre meia hora antes, às 17h30. O Caminho de Damasco também realiza reuniões de estudos às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, às 20 horas, para quem se interessar. E atenção agora para os pais.
A evangelização infanto-juvenil e as reuniões de mocidade no Lar Meimei acontecem no Lar Meimei todo domingo a partir das 9h45. Às 10 horas também contamos com um grupo de adultos lendo e discutindo temas espíritas. A roda de conversa está aberta aos pais que levam filhos à evangelização e a quem se interessar. O brechó do Lar Meimei está aberto ao público toda sexta-feira, das 13 às 16 horas. A entrada é pela rua 7 de setembro, número 42. A Biblioteca Batuíra do Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, empresta gratuitamente livros e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, acompanhe a programação diária da Web Rádio Meimei, sintonizada em você. Uma emissora espírita voltada para os temas fundamentais de nossa vida. Acesse o site www.radiomeimei.com.br ou baixe o aplicativo. Não perca a programação do domingo a partir das 8 horas. Programas Sementinhas do Amanhã, voltada para a formação espiritual da criança, às 9 horas. Às 10 horas, Animais, Nossos Irmãos, com Vanderly do Carmo Rodrigues, que aborda a questão da espiritualidade dos animais. Às 11 horas, Saúde, Espiritualidade e Você, com o médico Ricardo Cavalcante, com áudio e imagem. Às 11h20, também com áudio e imagem, Momento Espírita, o segundo programa espírita mais antigo do Brasil, 53 anos no ar. Ao meio-dia, Perspectiva, temas atuais sob a ótica espírita, comentando notícias publicadas pela mídia, também em áudio e vídeo. Das 11 às 13 horas, os programas da Rádio Meimei também são transmitidos pela Web Rádio Alternativa e pela Rádio Alternativa FM, 870 kHz. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita. Revelações. De vez em quando, ainda aparece uma pessoa querendo saber se é possível saber quem ela foi na última encarnação. Ela acredita que o espiritismo serve para isso e tem a chave de todos os problemas. De início, já vamos dizer que a doutrina espírita não se ocupa em fazer revelações, seja esta objeto de pergunta, seja outra qualquer. O papel do espiritismo é o de consolador, pelo esclarecimento que presta a quem está passando por alguma dificuldade. Desse modo, uma revelação dessa natureza até é possível, numa necessidade imperiosa, ou se ela servir para ajudar alguém a entender sua condição atual nesta vida. O esquecimento do passado não é uma falha da natureza, como se pode pensar. Ao contrário, é uma providência para que possamos nos desvincular de lembranças que nos perturbariam ou nos colocariam em situações perigosas. O Espiritismo não estimula esse tipo de revelação. No entanto, orienta as pessoas a se preocuparem com a vida atual, a fim de que possam agir bem no momento presente, pois o passado, seja qual for, não pode mais ser alterado, mas o presente sim. E é através do presente que construímos o futuro. De que valeria recordar uma vida passada se ela nos trouxesse problemas e dissabores, com repercussões negativas em nossa autoestima? Ou nos comprometesse moralmente, deixando-nos revoltados ou com sentimentos de culpa? Se fosse para lembrar, com certeza todos lembraríamos. Contudo, existe um mecanismo natural que vai apagando da memória os fatos que não merecem ser lembrados. Isso acontece naturalmente numa mesma existência, haja vista que depois de uma certa idade lembramos muito pouco do passado. Mas esse processo natural do esquecimento funciona 100% de uma encarnação para outra. Do passado, só podemos reconhecer as nossas tendências. O esquecimento
é uma forma de rompimento com o que passou. Se de uma maneira geral não suportamos os problemas desta vida e queremos esquecer fatos que nos trazem amargas recordações, o que dirá com relação ao passado distante, quando possivelmente os problemas foram ainda mais intrincados? Considere a situação de um indivíduo que cometeu um crime hediondo, que foi condenado e cumpriu anos de pena na prisão, reconquistando depois a liberdade. Se ele quiser ter uma vida digna, que lhe proporcione um pouco de paz consigo mesmo, com certeza precisará romper com seu passado e começar uma vida nova, onde possa se sentir um novo homem com nova disposição e novos propósitos. Entretanto, se ele não conseguir se esquecer do passado delituoso, não ficará em paz. Ora, se isso acontece numa mesma vida e é um dos óbices que mais dificulta a ressocialização dos presos, calcule como seria insuportável reviver o passado de outras existências. Além do mais, caros amigos, se lembrássemos de nossas inimizades, das pessoas que foram nossas vítimas ou daqueles que nos prejudicaram, com certeza não teríamos condições de conviver atualmente com eles, até mesmo dentro da família. E o plano reencarnatório cairia por terra. Ao passo que a reencarnação existe para reaproximar os desafetos e reconstruir novos laços afetivos entre as pessoas. Portanto, não convém buscar esse tipo de informação, até porque há muitos espíritos que, para assolar a vaidade humana, utilizam desse meio para os extasiar com pomposas e comovedoras revelações. E atenção! Chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos, Flechas do Passado, pelo espírito William, recebido pela médium Dawn Fritz, editora M. E o livro sai para nosso ouvinte da cidade de Garça, Carlos Gomes. Parabéns, Carlos Gomes. Pegue o seu livro durante a semana e no horário comercial da Loja Leves, na rua Minas Gerais, 148. Caros ouvintes, agradecemos a sua amável audiência e a sua atenção. Se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência ao programa Perspectiva, temas atuais sob a ótica espírita. Encerrando esta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual de Chico Xavier. Cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual. Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos ao pé de outros que se enrodilham no espinheiral da ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto, reflete na terra boa, lançada ao desvalimento. É aí que todos os elementos geradores da inércia se instalam. Terras abandonadas, terras órfãs, criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Esses solos desprezados muitas vezes te buscam fronteiriços, descerram-se-te a visão, na fadiga dos pais que a dor manifesta, suplicia e consome, no desencanto dos companheiros tristes que carregam no peito o próprio sonho em cinzas. No problema do filho que a revolta desgasta, na prova dos irmãos que sorriem chorando, para que lhes não vejas os detritos da mágoa.
se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Sabes que a caridade é o sol que varre as sombras. Trazes contigo o dom de esparzir o consolo. Podes pronunciar a palavra da bênção. Consegues derramar o que sobra da bolsa, transformando a moeda em prece de alegria. Guardas o braço forte que levanta os caídos. Teus dedos são capazes de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios, afinando-as no tom da música fraterna. Retens o privilégio de repartir com os nus a roupa que largaste. Nada te freia as mãos no socorro ao doente. Ninguém te impede, enfim, de construir na estrada o bem para quem passa e o bem dos que virão. Não te detenhas, pois, no vazio das trevas. Planta a verdade e a luz, o júbilo e a bondade. Se percebes a voz do excelso semeador, escutá-lo-ás a cada passo, rente aos próprios ouvidos, a dizer-te confiante: trabalha enquanto é tempo e semeia, semeia.